Olá a todos. Olha, sou o pastor Antônio. Estamos falando aqui em nome da Igreja Batista Rios de Água Viva. E nós estamos iniciando uma série de estudos que possa trazer um entendimento, uma instrução. E esses estudos são lições. Essas lições nós vamos iniciar. A primeira, nós vamos falar sobre os conflitos da vida. E sobre os conflitos da vida, nós vamos subdividir em 17 temas. Esses temas não são temas teológicos. Esses temas são temas relacionados ao nosso cotidiano, aquilo que nós convivemos, nós estamos imbuídos no nosso dia a dia. E com isso, nós temos aqui temas que são assim interessantíssimos para que a gente possa disseminar, a gente possa gerir em nós algo que possa ser proveitoso. Eu quero aqui te convidar para que a gente possa falar sobre esse primeiro tema desses 17. Nós vamos falar hoje sobre o sentido da vida. Olha, falar sobre o sentido da vida, eu posso ser direto em dizer que não é nada fácil. Porque a vida em si, ela não é algo lógico. A vida existe muitas especulações. E buscar o sentido da vida, isso é coisa que os filósofos, que os antigos, que todas as pessoas sempre buscam de uma forma direta ou uma forma indireta, porque o sentido da vida determinando ou gerando dentro do caso que nós vamos formular, vamos dizer assim, dependendo do caso, vai existir muitas especulações. Por exemplo, um acidente de carro, uma queda de avião, um desastre, ou também coisas que são normais à nossa vida, né? que são assim mais de um lado extraordinário. Então, aí as pessoas perguntam, mas que sentido tem a vida? Se trabalha, constrói, né, consegue somar todas as coisas e buscar atrás, e no final acaba, né, a gente indo, vamos dizer assim, né, indo para a eternidade, e aí acaba as pessoas especulando, né, parece que a vida não tem sentido. E por isso, esse tema sobre o sentido da vida é um tema muito que não há um parâmetro para a gente encontrar uma lógica. Há pessoas que acabam se suicidando porque procuram uma resposta para determinadas perguntas e não existe. Esses dias eu estava falando, né, estava conversando com uma pessoa e ele falando, porque a pessoa perdeu um filho, uma idade muito novo, né? E aí você fica, mas e aí? E eu quero falar hoje com você para que a gente possa procurar um determinado entendimento. E aqui eu separei algumas coisas que a gente possa conversar. O sentido da vida, primeiro, né? Nós precisamos entender que o sentido da vida não numa luz teológica ou numa luz de filosofia, mas nós vamos ter que tratar isso à luz da palavra de Deus, na luz daquilo que nós entendemos por palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Então, o sentido da vida, o primeiro ponto, é a paz com Deus. Nós precisamos ter paz com Deus. Paulo disse lá em Romanos capítulo 5,
e no versículo 1, ele diz o seguinte: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando a gente tem essa consciência de que o nosso sentido de vida está ligado à nossa paz com Deus, é porque nós estamos voltados ao entendimento de que Jesus Cristo derramou seu sangue, deu a sua vida e nos reconciliou com o Criador, com o nosso Pai. Aí nós temos paz com Deus. Então, o que é a vida? O que é a vida? Olha que palavra, olha que pergunta. Quando a gente, às vezes, já entra na faculdade, dependendo da cadeira da faculdade, logo as pessoas o professor já entrega um livro, né, sobre, acho que é o Diário de Sofia, um livro assim. E aí, quando a pessoa entra na leitura desse livro, aí surgem aquelas perguntas que a gente sempre faz. Por que eu nasci? Por que eu estou vivendo? Para onde eu vou? Isso são perguntas que são feitas diariamente. Olha, o que é a vida? Para a biologia, a vida é você levantar, estar respirando, como eu estou aqui conversando com vocês aqui, né, de uma forma tão original, né? O que é a vida? É respirar, é trabalhar, é poder ir a um campo, poder ir a uma fazenda, poder ir a uma praia, poder desfrutar das coisas, né? Viver apenas o físico. Mas o que é realmente a vida? Eu posso te dizer uma coisa: a vida, ela é um milagre. Olha, só estar vivo já é um milagre. Então, quando a gente entende que a vida é um milagre, a gente precisa, em primeiro ponto, saber desfrutar a cada instante, a cada momento, do que ela nos proporciona. Por quê? Porque a gente olha lá em Eclesiastes, capítulo 9, e no versículo 10, eu gostaria aqui de pegar aqui na Bíblia para você acompanhar. Eclesiastes 9 e no versículo 10. Diz Salomão: sendo assim, tudo quanto vier à tua mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para a sepultura para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber e nem nada. Então a vida que a gente vive, né, sobre essa pergunta, o que é a vida? A vida é um desfrutar daquilo que Deus nos deu, daquilo que está nos projetos para ser realizado hoje, porque lá na sepultura não tem projeto, não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem nada. Aí vai surgir outra pergunta: e qual é a origem da vida? Eu estive pensando sobre essa pergunta, sobre essa indagação, né? E olhando para um rio, correnteza de um rio. Ora, se a gente olha para a correnteza de um rio, a gente pode ter várias especulações sobre aquela água que está correndo. Mas a gente vai ter a ideia melhor desse rio quando a gente vai lá na fonte, a gente vai lá no cerne, a gente vai lá no início. Né? Quem é nordestino sabe, né, do grande rio São Francisco, o Velho Chico, que nasce aqui em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Então, quem olha aquele rio, passa lá em Petrolina, em Juazeiro, né? Juazeiro da Bahia. Então, é uma coisa maravilhosa. Mas, quem olha na fonte, no cerne, ali onde nasce, é uma coisa diferente. A vida é a mesma coisa, meu querido. A vida tem uma origem. A vida não nasceu assim de um estalar de dedo, não. Para nós, à luz da palavra de Deus,
A fonte da vida é o próprio Deus. Deus é a fonte da vida. Quando Paulo chegou lá em Atenas, ele chegou em Atenas, porque ele vai esperando lá os seus colegas, né, Timóteo, enfim, mas ele encontrou ali em Atenas um grupo de pessoas, de filósofos, de pessoas, e ele começou ali a ver que existia um altar. E esse altar estava escrito altar ao Deus desconhecido, ou seja, eles adoravam um Deus que eles nem sabiam quem era. Então Paulo pega essa oportunidade e vai falar de Jesus Cristo. Então, em capítulo 17, no versículo 25, lá em Atos dos Apóstolos, Paulo diz o seguinte para aqueles filósofos, para aqueles sábios que ali estavam, né, ele anunciando coisa nova, uma coisa diferente, uma mensagem diferente. Paulo diz o seguinte: ora, ele é quem dá a vida, a respiração e tudo mais. Ou seja, no versículo 28 ele diz: porque nele, em Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, nós temos a certeza de que a vida ela tem uma origem, ela tem uma fonte. E a fonte da vida é o Criador, o nosso próprio Deus. Agora, para que Deus criou? Ora, se tem uma fonte e tem a nossa vida, e a nossa vida corre cotidianamente, né, cheia de aflições, cheia de conflitos, ou cheia de paz também, né? Ora, se existe essa criação da vida, certamente existe um propósito com ela. Romanos 11 e 36 mostram exatamente isso. Paulo vai entendendo e vai dizendo que nós fomos criados para louvor e honra, louvor e glória de Deus. Deus nos criou para louvor da sua glória. Deus nos criou para louvor da sua glória. Existem muitas especulações que as pessoas fazem, tudo. Ah, mas por que eu fui criado? Mas por que eu nasci? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para viver nesse lar. Não, Deus criou você, colocou você em existência para a glória e louvor dele. Olha que coisa mais linda, que coisa mais importante. É você saber que você foi criado, que você tem um objetivo, e você pode dizer assim: mas eu não sei qual é o objetivo. Calma, eu vou te dizer 3 coisas aqui importantes. Primeiro, nós precisamos saber que nós temos uma eternidade. O propósito é justamente a eternidade. Porque nós nascemos, nós nos movemos, nós construímos, nós convivemos, nós passamos lutas, nós passamos também bonanças, dias bons e dias maus, porque faz parte. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, diz que Deus determinou todas as coisas com seu propósito debaixo do céu. Então, há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Está lá em Eclesiastes 3. Ora, e nesse ponto é que a gente entende que Deus nos criou com o propósito da eternidade. Não na carne. Porque a carne, Eclesiastes diz que a carne volta ao pó. Está escrito lá. Mas o Espírito volta para Deus, porque a eternidade está no Espírito. Quer um segundo ponto? O segundo ponto é interessante para mim e para você também. Saber que Deus nos criou com o propósito de sermos santos. Sabe o que é santo? Ser santo é ser separado. E existe uma distinção, existe uma separação entre os que são de Deus e os que não são. E essa é uma grande realidade. Ora, Deus nos criou com o propósito de sermos separados. Separado para quê? Para o seu serviço. Para que a gente possa, no nosso dia a dia,
levar Deus às nossas vidas e Deus ser reconhecido pelas nossas ações, pelas nossas vidas. Você pode ver a vida de José, que é conhecida, acho que no mundo inteiro. José foi para o Egito, foi vendido, perdeu a sua juventude lá. Foi acusado de adultério, né? Foi acusado lá de querer ter caso com a mulher do Potifar, né? Enfim. Depois foi para o cárcere, foi pagar um preço que ele não tinha devido nada. Mas ele não reclamou, ele não foi uma pessoa que ele viu que Deus tinha um propósito na sua vida, independente do que ele estava vivendo. Independente de qualquer coisa. Ele sabia, ele tinha noção, ele tinha consciência de que ele era uma pessoa em especial para Deus. E contudo, o que foi acontecendo? Deus, o próprio Deus, elevou José a ser governador do Egito, não simplesmente para ego dele. Não, mas para salvar a sua família por causa da grande fome e sede que estava lá em Canaã. E os seus irmãos vieram. Todo mundo sabe a história, uma história longa. Mas é esse propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um sentido na nossa vida. Então eu quero te dizer uma coisa, que em terceiro lugar, esse propósito da vida que Deus nos dá é para sermos amigos de Deus. Olha que coisa tremenda. Lá em lá em João, capítulo 15, versículo 15. Jesus, com os discípulos, ele diz, olha, eu não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo de amigos, porque vocês ouviram a voz do meu Pai. Ora, se Deus nos chama para ser amigo, isso não tem um preço, não tem um valor financeiro. Porque ser amigo de Deus é a coisa mais fantástica que possa acontecer. É você saber que você pode falar com Ele, que você pode ter uma intimidade com Ele, que você pode compartilhar as suas tristezas e as suas alegrias. Então esse é o propósito. Primeiro, ter uma eternidade. Segundo, ter uma santidade, que é separado. E em terceiro lugar, ser amigo de Deus. Olha, você sabe de uma coisa? Que as pessoas, como Paulo chegou lá em Atenas, que eu acabei de falar, né? Ele disse, vocês andam procurando a Deus, tateando, como um cego que não procura algo para se apegar. Então, a busca pelo sentido da vida é uma coisa comum. A busca pelo sentido da vida é uma coisa normal, é uma coisa sadia, é uma coisa importante. Ora, a gente não pode viver como se fosse um zumbi. Realmente a gente precisa ter essa busca. E quando a gente busca a Deus, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, meu querido que está nos assistindo aqui. A busca a Deus não é buscar como um cego busca alguma coisa em se apegar, como os sábios, como os filósofos faziam lá na Grécia. Buscar a Deus não é buscar como se ele estivesse viajando numa outra galáxia, como faziam lá os profetas de Baal, quando Elias fez aquele desafio, junto com os profetas de Azera, né, o de Azira, e eles se retalhavam com lancetas e buscavam a Deus, e Elias falou, não, clama mais alto, busca aí, né, e vai, quem sabe ele está viajando em outros planetas e por aí vai. Buscar a Deus é saber que Ele habita dentro de você. Buscar a Deus não é buscar como Ele estivesse fora. Não, buscar é trazer uma realidade
de que Ele habita dentro de nós. Paulo disse, né, que Jesus Cristo, Ele habita dentro de nós. Por isso nós somos igreja. Nós somos igreja porque nós somos santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E quando a gente tem esse entendimento de que somos a habitação do Espírito Santo, tudo muda, meu irmão. Tudo muda. E por que muda? Porque você passa a cuidar do seu corpo. Você passa a cuidar de um corpo que ele é um santuário. E esse santuário é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas não é proibido você perguntar, porque é normal você fazer racionalmente uma especulação. Isso faz parte da busca. Você precisa então especular racionalmente. Mas de uma forma espiritual, você precisa também interiorizar em você uma questão muito importante. Qual é essa questão? É a questão da busca pela fé. Porque você vai colocar essa maneira de busca a Deus pela fé que já está em você. Foi assim com Abraão. Deus chamou Abraão, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas não disse qual terra que era. Mas ele foi na direção de Deus e ali Deus depois mostrou Canaã, aquela terra linda, e ele ficou, estabeleceu naquela terra. Quando você olha para dentro de si e vê que dentro de você habita o Todo-Poderoso, você, buscando a Deus, você chega na mesma condição que Pedro. Pedro disse, olha, nós não pescamos nada. A noite inteira nós trabalhamos e a gente não pegou nada. Mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. E foi grande a pesca. E eu quero concluir aqui para te dizer uma coisa. O que você acha dessa forma de buscar o sentido da vida? O que você muda nessa perspectiva? Olha, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Reflita sobre o que nós falamos hoje. E quero te pedir encarecidamente. Clica no like, dá um joinha, compartilha com outros. Deus abençoe em Cristo Jesus.